Aqui no nosso espaço, meus caros, a gente tem conversado bastante sobre cultura woke, já falamos muito sobre a agenda feminista e como as relações elas têm sido afetadas diretamente por toda essa cartilha, tá? E quando a gente fala especificamente sobre feminismo e como isso tem afetado a percepção das garotas mais jovens, a coisa é ainda pior. A gente sabe que a opinião masculina se tornou muito estigmatizada. Quando eu falo masculina, sobre, na verdade, o homem heterossexual, padrão, heteronormativo. Tem se levantado um antagonismo profundo com a nossa opinião, tá? E o clipe que eu vou mostrar para vocês agora, que a gente vai reagir, expõe justamente isso. É quando uma garota nova, ela abarca e abraça toda uma cartilha e ela não sabe exatamente por que ela defende, por que ela tem determinada opinião, o que cada comportamento na cabeça dela sinaliza e como ela lida com isso. E no final das contas, acaba se tornando um discurso engessado, extremamente intoxicado e sem pé nem cabeça, travando guerrinhas intersexuais por motivo nenhum e porque se tem, não se sabe. E vocês vão também ver uma invertida absurda. Vem comigo. Do you want to read this one, Rachel? I think it's directed to you. Yeah. No, like out loud. Oh. Here we go. First, girl, serious advice. You need to stop making decisions and choices. Find a man in your family who is sensible and who really cares about you. And just take their advice seriously. Also, abandon feminism. It's truly poison. Okay, you guys are all just like really misogynistic. Olha só. Foi uma opinião. Uma opinião. Um conselho de um sujeito que ele provavelmente tem visões mais conservadoras sobre esta garota. Pelo fato da opinião ser contrária a dela e ser uma crítica, ela já encarou essa crítica como uma opinião misógina. I don't necessarily need a man to tell me. I also have females who can support me. I feel like women and men can both provide that. Outra coisa, prestem muita atenção no que ela vai falar. Vocês vão perceber que ela tem um discurso muito furado e sem pé nem cabeça. Ela acabou de invalidar a opinião do cara, chamando a opinião do cara de misógino. Na verdade, ela disse que todos os caras são, né? Porque o cara disse pra ela procurar um sujeito na família pra ela, de repente, buscar apoio emocional. Por isso, a opinião é misógina. Mas agora ela acabou de falar que homens e mulheres podem prover isso o que o cara sugeriu. Wait, what is misogynistic about his statement here? Well, I don't know why it has to be a man. Deve ser porque, no final das contas, os dois servem. It have to be a man. Mas você disse que os dois servem. I think the problem why is that? I'm not sure why that's misogynistic, but no, not that. I mean, like. How do you define misogyny? Ó, olha só, hein. Ele só perguntou qual a definição da palavra pra ela. Como ela, tipo assim, o que ela interpreta dessa palavra. There's a lot of answers up there, Brian. Yeah. Mm-hmm. No, how do you define misogyny? Bugou, ela não sabe por quê. I don't know, I tipo, don't like this. Se bobear, ela nem sabe o que significa essa palavra direito. I'm just asking how you define misogyny. Agora ela vai entrar pro choro, óbvio, normal. A tática do choro, né, meu querido? Can I Pedi go? pra ir embora. Are you okay? Like, do you want to go as in leave? Is it because I asked how you define misogyny? Is that the... No. I wanted to make sure that we were like talking about, because in a debate, it's very important that both people are talking about the same thing, and both people have things defined. Well, I'm not going to answer how I'm using this in the context because I have signed a waiver. Wait, what? Tipo, Never mind. I don't. assim, ela já não tá falando coisa com coisa, mano. A verdade é essa. Ela tá nervosa pra cacete porque... Do you want to just take a little breather? A verdade é que ela foi encurralada num questionamento. Ela tá num estado de argumentação que ela não tá falando muita coisa com coisa. Isso já não é desse corte, não, tá? Então ela já tá, tipo assim, meio que já perdeu no argumento. Então isso meio que causou uma frustração ali e tudo mais. Aí agora tomou essa invertida, simplesmente um questionamento. Tipo, como é que você descreve a definição dessa palavra que você disse? E ela não sabe, porque ela não sabe nem o que ela defende. Or you could just stay at the table. I mean... No, I'd like to go home, if that's allowed. Because I asked about
how you define misogyny. Mas tem mais coisa, não é só isso não. That was the precipitating thing. I've said some way more. I don't know. He's asking me to abandon feminism. It's like, do you even know what feminism is? Tá, mas o fato do cara sugerir que você abandone uma ideologia porque ele acredita que é maléfica, isso não é uma ofensa. É uma ofensa? Uma opinião sem te ofender é uma ofensa? Tipo, uma opinião sobre uma questão que você acredita, sabe? Por exemplo, e não tá falando nem uma questão de fé, meu Deus do céu. Tá falando de uma ideologia. E isso, meu Deus do céu, é intocável, tá ligado? É sagrado pra ela a um ponto de que só isso já caracteriza a opinião como misoginia. Isso é absurdo. It's like, hey, I was never the one that's been like sitting here wanting a man to be a man. Wait, Just- what? Não faz sentido. Well, let's I talk. just Let's like try to to go talk. home. Tipo, só porque ela tá na mesa e não tem uma perspectiva de moral tradicional, não significa que ela está acima do julgamento alheio em relação à cartilha que ela segue. E ela acabou de dizer que, porque eu não julgo ninguém deveria julgar a minha ideologia. Não faz sentido. Well, let's try to talk it through. Let's try to get to the bottom of this, because it seems like it's a position you're really strong on, and we'd like to hear your stance. Só que vocês têm que entender, rapaziada, que o motivo desse choro não é a invertida, tá? Vocês ainda vão ver por quê. Nick. So Simplesmente let me try to congelou. maybe parse what he was saying. So Darian Murphy, he was saying abandon feminism. You object to that, which is fine. You also objected to him saying find a man. You can certainly find like a strong woman in your family to guide you too. The reality is like, it doesn't matter about other people. Like, the only person that can fix you is yourself. Esse é um outro furo, tá? Porque no começo ela falou assim, sabe, Não, eu não quero a opinião de um homem sobre qualquer coisa. Eu tenho aqui as minhas amigas que podem me dar suporte, minhas amigas mulheres pra me dar suporte. Aí agora que ela não sabe exatamente o que ela tá falando, porque é coisa com coisa, ela diz que, na verdade, não se trata de ninguém, que quem tem que fazer as coisas por conta própria é você mesmo, né? Você que tem que se encarar. Eu falei, antes era a opinião do cara, aí de repente, homens e mulheres podem prover pra uma pessoa esse suporte emocional, e agora não se trata de ninguém, ela mesma que tem que... Enfim, total perdida, mano. Yeah. But you can always go to like a parental figure. Also, you're already talking about like pornography and like no man is gonna marry like, yes, there are men that will marry women that do pornography, but you were also talking about how there's a lot of men that are judgmental of that and like things being potentially online forever. Yeah. It's like this is like literally no different for me. Like for me, it's like anyone can look this up. I thought this was gonna be like some little student podcast that like maybe 5 people listen to. I have no idea. Acabamos de achar a fonte do problema, meus queridos. Achamos a fonte do problema. Esse chororô é porque o que acontece? Olha só. Ela cria conteúdo para adultos. E ela acabou de dizer que quando ela foi pro podcast, eu não sei por que motivos, o Whatever Podcast é simplesmente um podcast gigante lá fora. Gigante. E ela foi achando que era um podcast que dava pouca audiência. Então ela se sentiu exposta porque ela faz conteúdo adulto. Não queria que provavelmente muita gente soubesse. Mas o fato é que o que eles conversaram, porque a gente sabe o que é conversado, né? Sobre a questão da opinião masculina, sobre se relacionar com parceiras que tiveram esse histórico, e ela tomou essas realidades pra ela e não tá sabendo lidar com essas realidades. É por isso que ela tá desabando, porque ela teve assim um pequeno vislumbre do futuro possível pra ela. But okay, so are you just on the adult content thing? Do you object to men having a preference for not dating women who have been engaged in that kind of adult content? No, I think it's really ridiculous that guys are. Also, I've had a lot of guys sit there and complain about how they're jealous that women can actually go into that profession because a lot of males do not feel like they have a platform in that business. And I do think it's an industry. I do think it's a business. I respect it. It's good. It's dandy. I just... Já tá falando coisa com coisa, ó.
If you want to leave, you can leave. I was hoping we could continue having a conversation, but let her go. okay. I mean, I think that was the first time in her life she was faced with like the truth of and the consequences of her actions, and I think, Justamente. I think she was just like gathering like everything she said on here, and it just hit her kind of. I could see that in a bit. A gente sempre conversa, meus caros, que se você quer liberdade, você precisa ter responsabilidade. Não dá pra você ter liberdade sem responsabilidade. Se você vai tomar um rumo para sua vida, entenda, cada rumo que você toma é uma questão de escolhas e consequências. Se você vai seguir uma carreira, você vai ter umas consequências positivas e negativas para essa carreira. Normal, não existe caminho perfeito nesse mundo. Cada caminho que você escolher vai ter consequências positivas e negativas. É o caso dessa garota. Aparentemente ela é envolvida com conteúdo para adultos. E o que aconteceu com ela é que ela teve essa percepção, né? Esse clareamento, boom, sabe? É tipo o mito da caverna de Platão. Ela saiu da caverna e entendeu o que está acontecendo. Sobre a questão da dificuldade de se achar parceiros que aceitem esse histórico de uma parceira que é envolvida com esse meio. De como homens, na verdade, têm tendências muito mais conservadoras na escolha de parceiras. E que, por isso, ela tem uma grande chance de não conseguir se relacionar com qualidade por conta das escolhas que ela já fez. E isso simplesmente tirou o chão da querida. Mas é óbvio que isso não vem só nessa questão, né? Porque se vocês forem observar, esse é o lado mais sombrio que eu vejo na cartilha. Que é simplesmente entregar para muitas e muitas garotas mundo afora essa ideia de liberdade a todo custo, sem entregar também a ideia de que tem que ter responsabilidade nas escolhas. Tem que ter responsabilidades. Aí acontece duas coisas. Acontece que o discurso acaba sendo totalmente deturpado, porque se pensa que você empoderar-se é só você tomar decisões, sabe, sem pensar em consequente, porque é porque eu sou livre, eu tenho o poder da livre escolha e eu vou fazer exatamente o que eu quiser. E ninguém tem o direito de dizer nada sobre mim, muito menos o sexo oposto. Isso já é uma das deturpações, porque novamente você tem que ter sim a sua liberdade, mas você tem que ter responsabilidade. E outra coisa que acontece é que convence, né, sem querer, muitas a tomarem caminhos que elas não sabem o que vai trazer como consequência. Elas escolhem muitos caminhos que nem sequer cogitam quais são as consequências. E depois que tem esse pequeno choque de realidade sobre quais são as consequências, acontece esse certo desespero. Isso que vocês viram no vídeo é fruto dessa percepção do que é a consequência de tomar um caminho no qual você não sabe das consequências dele. Se você vai ser uma pessoa que vai entrar nesse ramo, entenda, você vai ter dificuldade de escolher parceiros, porque homens são muito mais conservadores do que parecem na hora de se alinhar a uma parceira para construir uma família. Eu queria a opinião de vocês, meus caros. O que vocês acharam desse corte? Eu achei sensacional. Eu acho que é um excelente alerta para cada garota que possa, de repente, entrar em contato com esse vídeo, para entender que tudo é uma questão de escolhas e consequências dessas escolhas. Troquem essa ideia com respeito, meus caros, como sempre eu peço. E é isso. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na santa paz, já dizia um Toquinho, o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. E eu fui.